Colossenses capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo Jesus, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Saúda-vos, Epáfras. Essa saudação da parte de Epáfras para a Igreja de Cristo que estava na cidade de Colossos seria da seguinte maneira: a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Essa seria a saudação comum nas igrejas gentílicas, principalmente aquelas que foram fundadas por Paulo ou que estavam sob a sua supervisão. Epáfras quer dizer encantador. Esteve com Paulo na prisão para visitá-lo, de quem o apóstolo recebeu as boas notícias da Igreja de Cristo Jesus, que estava ali em Colossos. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos. Certamente foi consagrado o ordenado ministro do Evangelho pelo apóstolo Paulo, pelo que se tornou, de acordo com a tradição cristã, a principal liderança da Igreja de Cristo que estava na cidade de Colossos. É bem provável que tenha sido comissionado por Paulo para ser o fundador daquela comunidade cristã que estava sob a supervisão de Paulo, de forma que Epáfras dedicava suas atividades e orações em prol do reino de Deus e de Cristo Jesus naquela cidade, como sendo alguém que se empenhava o máximo para ver o crescimento daquela obra, não só em Colossos, mas em torno daquela cidade e também em toda aquela região. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo. Como um dos principais líderes da igreja de Colossos, ele, Epáfras, se dedicava completamente ao serviço de Cristo Jesus e, portanto, as atividades que envolviam a administração eclesiástica naquela comunidade cristã. Essa frase, servo de Cristo, subtende que Epáfras buscava, com todas as suas forças, exercer seu ministério em prol da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que, como cooperador do ministério do apóstolo Paulo, procurou saber o estado do apóstolo, de quem também era auxiliar. Assim sendo, se preocupou com o bem-estar do apóstolo dos gentios, Paulo. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração. Ninguém mais do que Epáfras, dentre os ministros do Evangelho, se interessava pelo bem-estar daquela igreja
Ele participava juntamente com todos daquela comunidade cristã das dificuldades, das perseguições e das pressões impostas pelos inimigos do Evangelho naquela cidade. E como líder importante daquela igreja local, se atirava de joelhos diante de Deus para, por meio de rogos, intercessões e oração, buscar a proteção do Pai Celestial para aquela igreja querida que ele amava tanto e cuidava muito bem para ver o crescimento da obra de Deus naquele lugar e o desenvolvimento espiritual dos discípulos de Cristo Jesus. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes. O escritor faz-nos saber o propósito das orações de Epáfras pela Igreja de Cristo, que estava na cidade de Colossos. Como ele conhecia bem cada um dos membros daquela igreja, ele sabia de que todos estavam firmes nos caminhos do Senhor. Como discipulador daquele povo, ele sabia do compromisso que eles tinham com o reino dos céus. Porém, sua preocupação era para que eles permanecessem firmes, mesmo que tivessem que enfrentar duras perseguições, terríveis prisões e até a morte em defesa da fé cristã. Combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados. Mais dois propósitos são focalizados pelo escritor sobre a oração de Epáfras em favor da Igreja de Cristo em Colossos. O seu desejo era de que os seguidores de Cristo Jesus alcançassem pleno desenvolvimento espiritual, ao ponto de chegarem a um amadurecimento na fé, de tal forma a não negarem a fé em Cristo Jesus, mesmo que para tanto tivessem que enfrentar as duras provações que surgiam no meio do povo de Deus. Finalmente, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Somente buscando realizar a soberana vontade de Deus é que aquela igreja poderia estar no rumo certo. Quem faz a vontade de Deus é que pode afirmar de fato que é um verdadeiro cristão e que tem firmeza no Evangelho da Paz. Essa vontade de Deus que é boa e perfeita para todos aqueles que foram alcançados com as boas novas do Evangelho, com o poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.